Francis, nosso pároco de Santiago Maior de Londres, reverendíssimas irmãs da vida consagrada, que sempre se doam e se dedicam para a pastoral e a missão nesta Santa Mãe Igreja. Excelências, senhores, autoridades nas vossas distintas qualidades, meus caros jovens, hoje reunidos neste lugar para juntos celebrarmos a nossa Páscoa juvenil. Não é porque a que celebramos no dia 9, né? Não é uma Páscoa, e esta que hoje, em toda a extensão nacional, se não diocesana, é a Páscoa verdadeira. A Igreja, ao instituir uma comemoração de hoje, que se chama de Páscoa Juvenil, queria exatamente recordar a responsabilidade que a juventude tem na Igreja de Cristo ressuscitado por meio da sua missão, o querigma, anunciar Cristo que ressuscitou. Por isso, a todos vós, caros jovens, responsáveis das vossas paróquias, mas também aos fiéis desta comunidade de São Miguel, que nos acolhe, que juntou-se a nós para juntos celebrarmos essa Páscoa juvenil. A paz de Cristo. Amém. Espero que ninguém esteja triste. Só está triste que não esteja conosco. Porque a missa, o canto que se entoa, a música que se organiza numa celebração litúrgica, cria comunidade, cria sintonia com aquele irmão que está ao nosso lado. Por isso, ninguém se sinta triste, mas antes que se alegra por ter essa graça de encontrar-se com Cristo e de ser acompanhado por Cristo ao longo da sua peregrinação nesta terra, nesta igreja. Hoje, terceiro domingo da Páscoa do ciclo A, todos os evangelhos dominicais do tempo pascal são geralmente, e se não são tirados do Evangelho de São João, exceto o de hoje, o terceiro domingo, que é de Lucas. Este último relata 3 aparições de Jesus no domingo de Páscoa. A primeira, as mulheres que foram as primeiras horas que tiveram coragem de ir ao sepulcro de manhã cedo. A segunda aparição e a dos 2 discípulos que decidiram regressar à sua aldeia e às suas ocupações. E a terceira, a dos 12 que ainda estavam paralisados de medo no lugar onde se encontravam, onde se trancaram. 3 aparições que Lucas conta. O encontro com os 12 discípulos, 2, a caminho de Emaús, inspirou vários artistas ao longo dos séculos, mas acredito eu que a maioria das pinturas conhecidas representam Cristo à mesa com os 2 discípulos na sala de jantar do hotel e não na estrada. Nenhuma pintura ainda aparece Cristo a andar com os 2 discípulos pelo caminho, senão aquela em que está à mesa os 2 a partilhar o pão. Pessoalmente fiquei atraído sobretudo por encontrá-los na estrada. Cristo que encontra os 2 a andar sozinhos pelo caminho, sem o seu próprio convite.
mas ele encontra-nos. De facto, embora Lucas está descrevendo, certamente tenha uma base histórica, ele não está interessado em descrever um evento particular em detalhes. Lucas não está aqui a dizer-nos que é para uma festa, porque um evento qualquer que houve. Não é preciso muito pensarmos, muito pensamento, um grande esforço. Está descrevendo, certamente tenha uma base histórica. Ele não está interessado em descrever um evento particular em detalhes. Lucas não está aqui a dizer-nos que é para uma festa, porque um evento qualquer que houve. Não é preciso muito pensarmos, muito pensamento, um grande esforço de análise para perceber que o que Lucas está descrevendo nesta passagem bíblica é a vida da primeira comunidade cristã, que continuou suas ocupações comuns após a morte e ressurreição de Jesus, mas que continua a sentir a sua presença. As primeiras comunidades cristãs reuniam-se sempre para ouvir a palavra e partilhar o pão. Pela partilha da palavra e a catequese, pela fração do pão e pela profissão de fé, Lucas não está contando aqui um milagre de poder, mas sim um acontecimento que alegra o espírito e aquece o coração dos discípulos. Emaús, expressão que proferiram, nós pensávamos que fosse ele. Pensávamos que estávamos fazendo a sua vontade. Pensávamos que ele estaria conosco para sempre. Pensávamos que ele pudesse fazer que tudo aconteça conforme a nossa vontade. Experimentamos a sua presença constantemente, irmãos e irmãs. Olha que ninguém convidou Jesus entre os 12 discípulos que iam a caminho de Emaús. Ninguém o convidou. De repente apareceu. Começou a caminhar com eles. E mesmo no momento da decepção destes 12, senão os discípulos de Cristo, e ele aparece como um estranho, como alguém que não soubesse de nada, a acompanhar toda a conversa quando iam ao caminho, os discípulos de Cristo. A paz de Cristo. Amém. Nós os jovens, nós os cristãos, jovem ou criança ou velhos ou adolescente que nós sejamos, a caminho da nossa vida na igreja, de que conversa temos tido? Olha a conversa que nós temos tido a caminho. Estamos na igreja. Depois direi o que significa, do momento em que Cristo apanha os 12 discípulos até a fração do pão. O que é aquilo? Qual tem sido a nossa conversa entre nós jovens, entre nós cristãos e cristãs? Estes cujo evangelho se refere hoje só falavam da morte e ressurreição de Cristo a caminho, caminhando. A vida de um cristão é um caminho. A vida de um cristão, de uma cristã, é uma viagem. Uma viagem, senão acompanhada e orientada por Jesus Cristo. E a imagem desta conversa de Cristo com os discípulos ao longo do caminho até chegar onde chegaram, é esta a imagem da missa que nós temos. É a imagem da missa, a Eucaristia.
a liturgia da palavra, que quando Cristo lhes pergunta, mas de que falaste? O que vocês estavam aí vindo conversar entre os dois? Qual é o assunto que estavam a tratar nas vossas conversas ou no vosso diálogo? Não. Param e com muita tristeza dizem: tu és o único que não sabe o que está acontecendo. Mas o que acontece, o que houve? Cristo faz-se de ignorante para o melhor ouvir da boca dos seus discípulos a forma como eles escutam, guardam e exercem, se não vivem a palavra de Deus que têm ouvido. Não, ao certo Jesus, e era tão bom, fazia milagres, dava tudo que os homens quisessem dele, mas os homens deste mundo, em outras palavras, os nossos chefes, sumos sacerdotes, entregaram-no até chegar a ser crucificado. E este homem que no nosso diálogo ao longo do caminho estamos a falando, Cristo depois disse para homens de entendimento muito tardio: não sabias que o Filho do Homem, o Messias, devia sofrer tudo isto para entrar na glória do seu Pai? E a partir de agora, a partir daquele momento em que Cristo percebe que os seus discípulos, na verdade, reconhecem de um certo modo o mistério da igreja, do Messias, de Jesus Cristo, pela sua morte e ressurreição, porque depois contaram que nós pensávamos que fosse ele, mas já passaram 3 dias, esse é o 3º dia desde que morreu. É bem verdade que, outro dado que nós temos de guardar, queridos irmãos, é bem verdade que certas mulheres passaram depressa, mais rápido, muito cedo foram ao sepulcro, viram do que viram, e alguns anjos disseram-lhes que o Jesus Cristo já tinha ressuscitado, e foram contar aos discípulos. E nos momentos da tristeza, se vier alguém nos perguntar, podemos também responder com os 2 discípulos de Emaús: és o único que não sabe o que estou a passar na minha vida? És o único que não quer dar importância ao meu sofrimento? Não. A resposta pode ser dada, mas na igreja, o que está a dar é errado na igreja, no mundo, na minha comunidade, na minha vida. O Evangelho de hoje recorda-nos que a importância da memória, que a atitude cristã fundamental disse: fazer isto em memória de mim. Esse que é mais importante. Não é tanto de surpreender-se com isto ou aquilo, de pensar que Deus já não está conosco, de pensar que quem estiver a seu lado é um estranho. A mensagem, a atitude cristã fundamental é de fazer isto em memória de mim, como Cristo recomendou a todos os seus discípulos. Conosco, Senhor, porque anoitece. E a mesa, Cristo, como nós fazemos aqui na consagração de pão e vinho, que se torna o corpo e sangue de Cristo, ou que se torna Ele próprio, Cristo, que celebramos, recitou a bênção. Depois de ter feito isto, reconheceram que era, na verdade, este Cristo, este Jesus que nós estávamos aqui a pensar e a falar ao longo do caminho. E Ele a eles abriu seu entendimento, quer dizer, perceberam, entenderam que era o Jesus Cristo. Mas depois desapareceu. Essa é a imagem, o diálogo, o encontro, o diálogo, a fração de pão é a imagem da missa. Por isso, irmãos e irmãs, caros jovens, cuja festa da alma hoje e a juventude da alma renovamos hoje,
mensagem da ressurreição de Cristo, tenhamos esta capacidade nos nossos diálogos, nas nossas conversas, nos nossos caminhos, nas nossas viagens, termos a graça de partilharmos sempre a mensagem de Cristo, o Evangelho de Cristo, e não outras coisas. Não outras coisas. O exemplo são os dois discípulos, surpreendidos por Jesus Cristo. Nós pensávamos, e agora é o terceiro dia, terceiro mês, terceiro ano, desde que comecei a rezar, desde que comecei a servir a igreja, desde que comecei a empenhar-me na igreja. Já são 3 dias, 3 semanas, 3 meses, 3 anos, 3 séculos, 3 décadas, que não vejo nada. E se alguém nos perguntar por isso, porque estamos tristes, o que lhe diríamos? Talvez queiramos responder: você é o único que não sabe tudo e que está dando errado na minha vida. Talvez, nos momentos da tristeza, se vier alguém nos perguntar, podemos também responder com os 2 discípulos de Emaús: és o único que não sabe o que estou a passar na minha vida. És o único que não quer dar importância ao meu sofrimento. Não. A resposta pode ser dada, mas nós, nos nossos corações, achávamos que já estávamos bem com ele. Agora, já são 3 dias que morreu. Já são 3 dias. Quer dizer que todos os nossos projetos foram abaixo, malograram-se. Por isso, queridos irmãos jovens, caros amigos, e não só, em cada uma das nossas vidas certamente houve momentos em que tivemos uma experiência vivida da presença de Cristo. Em cada um de nós sempre tivemos momentos do gênero. Mas a certeza absoluta desta presença deu-nos a força para nos empenharmos cada vez mais como cristãos, como membros responsáveis da igreja, como jovens ou como missionários. A experiência que nós vivemos com Cristo, a experiência que nós vivemos pela morte de Cristo, deu-nos e deve dar-nos cada vez mais a coragem, a força de nos empenharmos cada vez mais. E provavelmente houve outras ocasiões em que nada parecia mais claro ou certo nas nossas vidas. Jovens que estão cheios de projetos na vida e que muitos de nós, não muitos de vós, depois de ter dado tantos processos em empresas privadas ou se não no governo, pensavam que depois de ter dado tantos processos e no fim alcançaria ou conseguiria um espaço. E chega lá, a resposta nunca foi boa, nem positiva. Muitas vezes nos tem acontecido coisas do gênero na vida. E nós muitas vezes pensamos que acabou, nunca mais. Já fiz tanto e agora não vejo onde devo de novo bater a porta. Perdemos a vontade de dizer, naquele momento pensávamos que era Ele. Eu pensava que fosse a minha vida na igreja um caminho aberto para a minha felicidade como homem, como mulher deste mundo, como jovem. Essa é a palavra da decepção de qualquer um de nós. Por um momento, imaginar como se sentiram ou como se sentiu a comunidade cristã aqui onde nós estamos representados pelos 12 discípulos depois da morte de Cristo. Como as pessoas que acreditaram em Jesus Cristo sentiram
quando este foi crucificado e morreu. A vida de Jesus tinha sido muito confusa para eles. Já não entendiam nada, não percebiam a linha de pensamento. Será mesmo este o Messias? Eis que ele apareceu como um jovem profeta, com todos os sinais do Messias, falar como ninguém, andar fazendo o bem e operando milagres. Mas tudo isso durou muito pouco tempo. Eles mataram, conforme ouvimos na primeira leitura. Uma frase da história expressa bem esta sua decepção. Nós pensávamos que fosse ele. Os discípulos decepcionam-se pela morte de Cristo. Nós pensávamos que fosse ele a vir salvar-nos. Nós pensávamos que fosse ele a vir dar-nos um emprego. Nós pensávamos que fosse ele a vir dar-nos a felicidade que os nossos corações pretendem. Estas podem ser as variadíssimas perguntas, ou senão palavras de decepção de cada um de nós, jovem como velho. Eu pensava que rezar tanto pudesse conseguir ou alcançar a felicidade ou a vida como se estivesse a brincar. Eu pensava que empreendendo tanto trabalho na igreja, a minha vida mudaria de um piscar de olho. Mas só recebe decepção. Cada jovem aqui presente, cada cristão e cristã aqui presente, muitas vezes confunde, ou se não se decepciona com as falhas e as faltas e não conseguir exatamente o que pretende, mesmo rezando ou servindo a igreja de Cristo. Nós pensávamos que fosse. Nós pensávamos que devia ter sido assim. Nós, nos nossos corações, achávamos que já estávamos bem. Não sabias que o Filho do Homem, o Messias, devia sofrer tudo isto para entrar na glória do seu Pai? E a partir de agora, a partir daquele momento em que Cristo percebe que os seus discípulos, na verdade, reconhece de um certo modo o mistério da igreja do Messias, de Jesus Cristo, pela sua morte e ressurreição, porque depois contaram que nós pensávamos que fosse ele, mas já passaram 3 dias, esse é o 3º dia desde que morreu. É bem verdade que, outro dado que nós temos de guardar, queridos irmãos, é bem verdade que certas mulheres passaram depressa, mais rápido, muito cedo foram ao sepulcro, viram do que viram, e alguns anjos disseram-lhes que o Jesus Cristo já tinha ressuscitado, e foram contar aos discípulos. E uns de nós, os discípulos de Cristo, foram lá para concretizar da mensagem do querigma. Via nas mulheres se era verdade ou não. Foram e viram tudo conforme as mulheres lhes tinham contado. Sim, fidelidade na transmissão da mensagem de Cristo. Dos discípulos repetiram tudo conforme foi dito, sem acrescentar nem retirar. Ali Cristo percebeu, sim senhor, na verdade sabe mesmo que Cristo devia ressuscitar. E aí começou a ensiná-los, a partir lá do Antigo Testamento até lá. Esta é a parte da missa, que é a liturgia da palavra. E quando Jesus Cristo chegar à povoação, queria passar, ultrapassar o Senhor, não. Fica conosco, Senhor. E até foi quando é o lema da juventude, fica conosco,
Senão, quando dizem, eu quero ficar em sua casa, segundo aquilo que tinha sido o lema, mas esta é a palavra que os 12 discípulos de Emaús disseram a Cristo para que não ultrapassasse, porque a conversa estava boa e tinha uma bela companhia.